Já é tempo de, agora, veres o mundo e aprenderes alguma coisa. Mandei fazer a flauta para ti, porque não sabes mesmo nenhum outro ofício e só gostas de cantar. Mas pensas também em só tocar sempre canções bonitas e agradáveis. Senão seria pena pelo dom que Deus te concedeu. Nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se Olá, parece com aqui é o Maílson do perfil Notas de Observador e hoje a gente vai dar continuidade ao projeto Clube do Conto Veda e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre O Sonho de uma Flauta do Hermann Hesse. Só para contextualizar vocês no porquê da escolha do conto, esse conto chegou a mim tem uns 10 anos aproximadamente, quando eu estava assistindo o Altas Horas e vendo a apresentação da banda do Teatro Mágico. Assim, eu não sou tão fã de bandas nacionais, mas coincidentemente eu estava assistindo o programa e eu achei a banda me chamou bastante atenção por conta dos elementos circenses, dos discursos e das letras. E uma música em especial, Sonho de uma Flauta, me despertou a curiosidade, né? E eu procurei a letra, me interessei um pouquinho mais pela banda. E durante o programa, durante a entrevista do Anitelli, que é o formador da banda, ele contou, né, pro Serginho Grossman, que a inspiração para a formação da banda e para algumas letras do primeiro disco, no caso, à época, foi o Hermann Hesse e o livro Lobo da Estepe. E foi então que eu descobri esse autor, que se tornou um dos meus favoritos, e eu comecei a procurar textos sobre ele, leituras dele, as obras dele, e tentei me aproximar um pouco mais de tudo que cercava essa escrita. O Hermann Hesse é um escritor alemão. Ele recebeu, na verdade, um prêmio Nobel em 1946 por conta do Lobo da Estepe, mas apesar de ser um dos autores alemães mais lidos na atualidade, ele não era tão bem visto na sua época. Inclusive, quando na época da sua morte, ele era um dos autores mais criticados ou menos bem vistos, por conta do seu posicionamento político, principalmente. Só para tentar organizar as ideias. O Sonho de uma Flauta vai narrar a história de um rapaz que recebe essa flauta do seu pai e ele é mandado para o mundo pelo seu pai. O pai dele entrega essa flauta e diz que ele precisa conhecer o mundo, precisa ter as próprias experiências. E ele sai cheio de sonhos e com a flauta para conhecer o mundo. Durante o caminho, ele vai observando a natureza, vai sentindo a natureza. Num determinado momento, ele conhece a jovem Brigitte. E aí, durante uma conversa, ela pergunta o que ele faz e ele diz que sabe cantar. Aí ela pede que ele cante e ele vai se apropriando da música, vai cantando para ela e se apaixona por ela. Apesar de ser um conto curto, nós temos esse primeiro momento. Em seguida, eles se separam e ele segue em frente até que ele entra num barco com um senhor, né? E causa esse estranhamento. Ele entra num barco com um senhor, uma pessoa esquisita. E ele começa a refletir sobre música, sobre a própria existência humana. E é basicamente sobre isso que o conto fala. Essa trajetória, esse percurso desse homem conhecendo a si e ao mundo a partir da música, que se expressa por meio da música. E essa ideia da expressão por meio da música é algo que permeia toda a obra do Hesse, né? É interessante a gente perceber como que, com uma voz e uma flauta, ele consegue avançar e se perceber como agente nesse mundo. No final do conto, enquanto ele conversa com esse homem... só um parêntese. É interessante a gente perceber que ele fala, né, o pai dele pede para ele só cantar coisas boas. E quando ele está nesse barco, andando no rio, num lugar escuro, esse senhor começa a cantar melhor do que ele sobre coisas tristes, sobre a morte, sobre a velhice, sobre o amor não correspondido. E ele começa a perceber que existe beleza também nesse outro lado, no lado não tão bonito, não tão claro da vida, que também faz parte da nossa existência. E a gente começa a refletir a partir da leitura sobre a existência do homem, sobre a percepção do homem, sobre si, sobre o outro, e sobre a sua percepção dentro do ambiente. Para organizar a nossa narrativa, eu dividi em dois momentos. O primeiro, a gente vai falar sobre o humanismo e o realismo mágico no conto.
E no segundo momento a gente vai falar sobre a influência da música na obra do Hermann Hesse. Para isso, eu vou trazer, além do conto, duas citações de dois romances dele, dos meus favoritos, inclusive, para a gente perceber como que o Hermann Hesse utiliza a música como base para suas discussões humanistas e filosóficas. Sobre essa questão do humanismo, né? O Hermann Hesse sempre defendeu nos seus romances, nos seus textos, nas suas entrevistas, que o ser humano é responsável por tudo aquilo que está ao seu redor. Então, o que tanto ele quanto Thomas Mann, que também é outro escritor alemão, pregavam na sua escrita é que o homem é responsável por tudo que parte dele. Então, se existe a guerra, é uma consequência do ato humano. Não é que a natureza influencia o homem, mas o homem influencia a natureza. É como se as atitudes do homem fossem causadoras das ações. E aí entra uma questão muito, muito interessante que no conto existe a questão do dom de Deus, né? O pai dele fala que aí ele canta porque ele tem um dom divino. Mas aí quando ele começa a refletir sobre as coisas, a gente vai percebendo que ele não acredita muito nessa ideia do dom divino, uma vez que ele, enquanto portador, né, enquanto possuidor desse dom, ele é responsável por tudo aquilo que parte dele. É interessante que quando ele vai cantar, ele utiliza a música para se expressar e tem um determinado momento que ele começa a pensar sobre o ato de cantar, sobre as questões divinas, e ele diz o seguinte: aí pensei, se pudesse compreender e cantar ao mesmo tempo essas 1000 canções do mundo, das gramas e flores, e gente, e nuvens, e tudo, da floresta velha, e do pinheiral, e também de todos os bichos, e além disso, ainda canções dos mares longínquos e montanhas, e as das estrelas e luas, e se tudo isso pudesse ressoar e cantar em mim ao mesmo tempo, então eu seria o querido Deus. E cada nova canção deveria ficar no céu como uma estrela. É como se, a partir do momento que ele, enquanto ser humano, enquanto homem, toma posse e se apropria das suas ações, ele se considera o próprio Deus, porque ele vai ser causador das ações no mundo. E é interessante que ele começa a refletir sobre essas ideias das canções, e ele olha para Brigitte, que é essa jovem que ele encontra, e ele decide que quer beijá-la. Mas qual a forma mais lírica e mais poética de se conquistar uma moça que ele acabou de conhecer, se não por meio da música? Então ele canta sobre os olhos dela, sobre os passos dela, sobre a presença dela em meio às flores e da vontade que ele tem de beijá-la. Então a gente vai percebendo, a partir da leitura do conto, como que o homem se responsabiliza, ou como o homem se torna responsável por aquilo que ele se propõe, aquilo que ele age. Um outro momento interessante é quando ele começa a refletir sobre a morte. Porque uma vez que eu assumo a minha responsabilidade, a morte também é a minha responsabilidade. E o nosso protagonista, o nosso personagem, ele não gosta das coisas tristes, ele meio que se afasta desses momentos. E um dos momentos mais interessantes do conto, no final, é quando ele, enquanto conversa com esse senhor, eles estão conversando sobre a morte, sobre o fim das coisas, ele se percebe sozinho no barco. E ele olha para o próprio corpo, pega uma lanterna, coloca refletido na água e vê que ele era aquele senhor. Que a única possibilidade dele agora é seguir em frente. E aí uma das conversas muito bonitas entre eles dois, né, no caso ele e um ele do futuro, um ele mais velho, é sobre como que a gente não pode voltar atrás. Que ele está falando que está com medo, que está num lugar muito escuro, que deseja voltar para os braços da sua amada, para a sua aldeia. E esse senhor fala, né, que depois que você toma uma atitude, só lhe resta seguir em frente. Caminhar para trás, voltar, não é uma possibilidade. Porque tudo que você faz, todas as ações que você toma, gera uma consequência e isso lhe impulsiona para frente. Então, por mais que você tente voltar, por mais que você tente retroceder, isso é seguir em frente, porque você está num momento adiante, você se tornou outra pessoa. Aquela ação que você tomou, ele transformou em uma outra pessoa, então só lhe resta seguir em frente mesmo que seja em busca de um retorno, entre aspas. E durante essa conversa sobre morte, sobre a finitude das coisas, tem essa passagem que foi uma das mais lindas desse conto que eu acho, que diz o seguinte: o homem no leme cantou somente sobre a morte, e cantou melhor do que eu jamais ouvira cantar.
Mas a morte também não era o que havia de mais elevado e mais belo. Nela também não se encontrava consolo. A morte era vida e a vida era morte, e elas estavam entrelaçadas numa perpétua e furiosa luta de amor. E isso era a última coisa e o sentido do mundo, e dali vinha um clarão que parecia querer valorizar toda a miséria, e de outro lado vinha uma sombra que perturbava toda a alegria e beleza e as coisas envolvidas na escuridão. Ou seja, é interessante a gente olhar para esse lado, né? Que por mais que a gente não queira perceber a morte, aceitar a morte, ela faz parte da vida. São coisas que estão ligadas entre si. E quando a gente reflete sobre todas essas questões filosóficas, a gente não tem como ignorar a finitude das coisas. É como a gente pode lembrar daquelas reflexões sobre a palavra lançada é algo que não retorna, né? Então, a partir do momento que você se joga para a vida, só lhe resta seguir em frente mesmo. Eu acho que essa é uma das grandes lições do conto. Uma outra questão, né, também pensando principalmente no título, né, o sonho de uma flauta. É uma imagem muito bonita, né, muito poética, o sonho de uma flauta. Ou seja, todo aquele pensamento, daquela reflexão que vem a partir da música. E esse foi um dos primeiros textos que o Hermann Hesse escreveu, e essa ideia de aprimorar a reflexão a partir da música veio se aprimorando a partir das suas produções. Dos livros dele, que eu sempre leio todo ano, O Lobo da Estepe, durante uma das reflexões do protagonista, o Harry Heller, que também é considerado o alter ego do autor, ele vai fazer uma reflexão sobre a arte, sobre a representação da arte, e dentro dessa reflexão sobre arte, ele vai refletir sobre o papel da música durante esse processo de reflexão. E eu vou trazer uma citação só para suscitar um pouquinho de discussão nos comentários sobre a arte e a influência da música no processo de autoconhecimento e de autopercepção dentro do mundo. Ele vai dizer o seguinte, né? Ele está conversando com o Pablo, que é um rapaz da pensão um amigo que ele faz, e eles estão conversando sobre a música e sobre como que a música vai interferir positivamente ou negativamente dentro das relações. E ele vai dizer o seguinte, a citação é a seguinte: aí é que está a coisa, monsieur. Ainda que eu tivesse na memória toda a obra de Bach e de Haydn e pudesse dizer as coisas mais admiráveis a respeito delas, isso não teria a menor utilidade para os outros. Mas quando eu tomo meu instrumento e toco um chime bem movimentado, seja bem ou mal, há de causar alegria a alguém, e entrará pelas pernas e até chegará ao sangue. Isto e somente isso é o que importa. Ou seja, só essa ação, esse efeito que a música causa nas pessoas é o que importa. Porque cada música vai tocar de forma diferente a alguém e vai produzir um efeito diferente nessa pessoa. E vai produzir uma reflexão diferente a partir dessa questão, desse contato com a arte, representada aqui na música. Um outro exemplo dessa influência da música na obra do Hermann Hesse é no livro O Jogo das Contas de Vidro, que é uma das últimas, eu acho, se eu não me engano, é o último romance que ele publica, agora eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. E logo no início, né, só para contextualizar, esse é um romance distópico, ele se passa numa cidade onde existe um jogo que vai organizar socialmente a cidade. E dentro das propostas desse jogo existe o ato de tocar o instrumento, de tocar música, né? E eles dialogam muito, refletem muito sobre a importância da arte, da música, dentro dessa sociedade, dentro dessa divisão social, nessa sociedade distópica. E uma das reflexões é a seguinte: quando o mundo está em paz, quando todas as coisas estão em calma, obedecendo em suas transformações ao seu superior, então a música pode atingir a perfeição. Quando os desejos e as paixões não se encaminham por falsas vias, então a música pode aperfeiçoar-se. A música perfeita tem suas causas. Ela se originou do equilíbrio. O equilíbrio se originou do direito. O direito se originou do sentido cósmico. Por isso, só se pode falar sobre música com um homem que tenha reconhecido o sentido cósmico. A música baseia-se na harmonia entre o céu e a terra, na concordância do sombrio e do luminoso. Ou seja, a gente vai ter essa música, essa arte, que vai fazer a ligação entre esses lados sombrio e luminoso, que vai fazer com que você reflita
sobre o ser humano, sobre o estado humano dentro dessa sociedade. E só para finalizar, eu queria deixar dito aqui, né, a discussão não encerra com o vídeo. Ela fica aberta no campo de comentários, eu espero que vocês interajam. Eu queria saber o que vocês acham, o que vocês pensam sobre essa ideia da música, de como que ela reflete na sociedade, na criação do pensamento, na possibilidade de reflexão. E eu queria aproveitar que estamos falando de música, de Hermann Hesse, e deixar uma sugestão de 2 bandas que foram inspiradas a partir do autor e de suas produções. A primeira delas, como vocês podem ter visto logo na abertura, né, da minha influência enquanto leitor do Hermann Hesse, é o Teatro Mágico, que teve principalmente o seu primeiro disco influenciado pela obra do autor, assim como a formação da banda, mas toda a discografia é muito bonita, muito interessante, muito reflexiva. E a segunda banda é uma banda de heavy metal, para quem curte, chamada Steppenwolf. É uma banda americana que tem como base o próprio título da banda, o próprio nome da banda, é inspirado no Lobo da Steppe. Então, fica o convite para vocês conhecerem a banda, o convite para vocês conhecerem o Lobo da Steppe. E eu queria finalizar com uma frase da música Sonho de uma Flauta, do Teatro Mágico, que diz o seguinte: descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais. É isso, até mais, tchau. É querer saber demais, querer saber demais.